Nas últimas semanas, nós estamos aí numa sequência de mensagens, de estudos, baseados no livro de Tiago 5 e abordando um pouco da referência que Tiago usa, inclusive, no capítulo 5, que é a vida de Elias. Né? Vamos ler o texto para ficar um pouco mais claro. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí ele, um pouco mais à frente, ele cita Elias. Ele fala assim: Elias, no verso 17, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Baseado nisso, a gente teve algumas mensagens. A primeira, a gente falou sobre a chuva temporã e serôdia, né, que é o processo em que a gente recebe uma mensagem de Deus, todo o processo de maturação em que o grão ele é fortalecido, mas com a grande necessidade da chuva serôdia, que é aquelas últimas chuvas. É quando aquele grão que já está bem organizadinho, ele cresce, ele é nutrido e ele ganha o tamanho de um grão no tempo de ser ceifado. A gente falou sobre isso, falou sobre se fortalecer no Senhor. E a última vez a gente abordou o capítulo 17 de 1 Reis, em que a gente falou sobre os milagres durante o tempo de espera. Porque o tempo de espera ele nunca é só um tempo de espera. Ele é um forno, né? Ele é um treino. E durante esse processo de espera, o Senhor trabalhou tanto na vida de Elias quanto na vida de outras pessoas. A gente está falando do processo de espera agora de uma chuva lá do livro de Reis, que o Senhor permitiu que ficasse 3 anos e um pouco mais de alguns meses ali, sem que chovesse naquela terra. A gente está falando de um ambiente que não é como o Brasil. O Brasil já ia sofrer se ficasse 3 anos e meio. Agora imagina Israel, né? Um lugar árido no meio do Oriente, em que já é difícil a situação de chuva lá. Ficar todo esse tempo é, no caso, uma situação muito desastrosa. Mas durante esse processo de espera da chuva em Israel, aconteceram os milagres no tempo de espera. E agora a gente vai tocar num assunto que a gente vai analisar no capítulo 18 de 1 Reis, os consertos necessários antes que a chuva venha. Isso não serve tão somente para a época de Elias. A palavra fala que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. E o Espírito Santo ele nos auxilia a contemplar através da vida desses homens, dessas mulheres de Deus que estão descritas no Velho Testamento, exemplos e também um material, né, de fé para que a gente seja edificado e possa então replicar por vezes princípios semelhantes em nossa trajetória. A gente vai abordar agora o capítulo 18, e o capítulo 18 ele começa com Elias retornando depois de um longo tempo longe da região onde ficava Acabe, que era o atual rei de Israel, Jezabel, que era a rainha, e todo o demais de Israel. Lembrando, como a gente leu no semana passada, ele estava por um período de tempo perto de um riacho, sendo alimentado por corvos e tomando água do ribeiro, só que quando o ribeiro secou, o Senhor enviou ele para uma terra gentia, para Sarepta de Sidom, e ali, no meio dos gentios, ele foi sustentado por Deus, pela graça dele, através de uma viúva, durante um período. Mas ele sai de Sarepta de Sidom agora e ele volta e se encontra com Obadias. Obadias é um caso servo de Deus, que ele é mordomo da casa de Acabe, ele serve a Deus ali servindo o reino de Acabe, que é o atual rei de Israel. Só que, nesse momento, a gente está vivendo o contexto de uma das maiores apostasias da época de Israel. Acabe casou-se com a filha do rei de Sidom, que é Jezabel, e ela, né, vamos colocar entre aspas aqui, mas é a mais endemoniada das rainhas que a gente já viu até agora, né, nas escrituras. Ela consegue assim se superar. E ali a situação está tão grave a ponto de, por exemplo, os profetas de Baal se banquetearem junto com o rei e a rainha dentro do palácio, né? Um negócio assim fora de série. Então, além de ter 400 profetas a Baal, tem um número de 400, se não me engano, uma grande quantidade deles, que é a Azerá, que é uma outra deusa pagã. A gente vê uma série de erros, infelizmente, acontecendo em Israel nessa fase.
Mas daí chega Elias nesse contexto, e a gente está vivendo ainda o processo de seca, e Elias chega num contexto em que tanto Acabe quanto Obadias está procurando ali capim para sustentar os animais do rei, não precisar sacrificar. Obadias tem um encontro com Elias, Elias fala, olha, hoje mesmo eu vou lá encontrar com Acabe. Obadias teme no início, mas depois entende que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que isso aconteça. E começa a parte que nós vamos ler aqui, que já começa num alto nível. Vocês vão perceber que o clima em Israel já está complicado aqui. Mas, como a gente está hoje estudando, como a gente hoje está analisando através dessa palavra, o que está acontecendo aqui é um conserto antes que a chuva venha, ou seja, às vezes é necessário consertar algumas coisas na nossa vida, é necessário alinhar algumas coisas de acordo com a palavra antes que a promessa se cumpra, antes que a chuva venha e o fruto brote, né? E da mesma maneira foi com Israel naquela época. A gente está aqui e no verso 16 do capítulo 18 de 1 Reis fala: Então Obadias foi ao encontro de Acabe e ele lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi e se encontrou com Elias. Assim Acabe viu Elias e questionou-lhe: És tu mesmo o flagelo de Israel? Aí Elias responde. Vamos lá. Perdão. Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho. Opa, perdão, gente. Mudou aqui o capítulo da minha Bíblia. Aqui, voltei. Aí Elias respondeu: Não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a tua família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Jeová, o Senhor, e cultuastes a Baalins. Aí você já percebe um pouco do clima que está a situação por lá, né? Acabe chega para o profeta e fala: Você que é o flagelo de Israel, ou seja, você que está causando todo esse problema por aqui. E Elias responde para o rei. O nível está muito complicado, mas ele responde para o rei assim: não sou eu a culpa de Israel está assim. A culpa é sua, não só sua, mas do seu pai e toda a sua parentela, porque vocês abandonaram os mandamentos de Deus. E na verdade Elias estava certo e Acabe equivocado. Na verdade Elias não era quem estava provocando todos os problemas de Israel. Deus estava usando Elias como alguém que traz a memória, como alguém que traz a consciência, como um profeta, né? O serviço de um profeta, por vezes, não é tão prático assim. Por vezes ele tem que confrontar a gente, pessoas que normalmente não são confrontadas, né? Então, se Deus te deu esse chamado, não tenha medo, porque é melhor você confrontar alguém que está errado, mesmo numa posição hierárquica até maior que a sua, seja dentro da igreja, seja num trabalho, do que você ser cúmplice do pecado e não ser achado tão honesto e tão sincero quanto Elias foi na época de Israel. Então, o chamado de Elias era esse, era confrontar o pecado. E naquele momento ele está falando para Acabe: não, é vocês que abandonaram os mandamentos. A gente percebe que todo esse contexto de não chover em Israel, de ter essa desavença entre um profeta de Deus e um rei que deveriam caminhar junto, é por conta da desobediência à palavra, é por conta que no momento que deveria ter sido obedecida à vontade de Deus, ela foi negligenciada por quem deveria cumpri-la, que no caso é o rei. E cada um aqui tem sua responsabilidade, né? Tanto de observar as palavras de Deus, buscar conhecimento debaixo das Escrituras, para então, assim, correspondendo a Deus, obedecê-la pela graça dele. Né? Nós não vivemos mais pela lei como na época de Elias, mas nós temos responsabilidades. Somos salvos pela graça, mas para as boas obras. E tudo isso a gente descobre e vive a partir das Escrituras. A gente não pode negligenciar o que ela está nos ensinando. Depois disso, Elias ele faz um desafio para Acabe. Ele sabe do contexto e da situação que está acontecendo em Israel, mesmo distante, e ele fala assim: Agora dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Então, essa história
esse relato bíblico que eu acredito que todo mundo aqui conhece. Aquele grande desafio que Elias faz, né? Os profetas de Baal ali gritando, se flagelando, sangrando, buscando fazer com que os seus deuses de mentira respondessem com fogo do céu e nada acontece. E Elias vai lá, ele coloca água, ele fala para colocar água 4 vezes, ele faz valetas ali e imediatamente depois da oração o fogo de Deus desce e consome aquela água. Mas vamos observar alguns detalhes que vão nos ajudar de uma forma prática para aquilo que a gente está conversando, né? Para essa fase da promessa que nós estamos aguardando. Por quê? Durante esse processo, Elias faz algumas coisas que são interessantes ressaltar. Mas já voltando. Bom, a gente estava falando então sobre coisas que, nos detalhes ali dessa história que a gente conhece, que Elias fez e por vezes a gente passa desapercebido. O que acontece? Depois que os profetas não conseguem, os profetas de Baal não conseguem coisa alguma, Elias começa a se mover pelo Espírito no verso 20, no verso 30 ele fala: Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número de tribos de Israel, dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em o nome do Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantadas. O que Elias fez aqui? Elias edificou algo que havia sido destruído por conta da negligência de Israel. É interessante que ele reedifica o altar. Antes dele clamar alguma coisa para Deus, ele prepara ali uma oferta, algo que há muito tempo diante do povo, diante de Deus, não havia sido feito. A gente percebe que o zelo de Elias nesse momento é representado quando ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Se vocês perceberem, isso não é um acontecimento que chega a ser uma exceção. Na verdade, isso se repete nas Escrituras. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles pegam 12 pedras e fazem um altar. Quando eles atravessam o Jordão, eles pegam 12 pedras e fazem um altar. O que Elias está fazendo agora é trazer a memória do Deus que ele serviu. É trazer a memória, a promessa a Jacó, as 12 tribos, né, que eles faziam parte, que agora, infelizmente, eles estavam contaminando, se corrompendo através de outros ídolos. E por vezes é necessário a gente se relembrar às vezes daquilo que a gente viveu no início do nosso relacionamento com Deus, relembrar daquele altar em que a gente queimava o nosso primeiro amor para o Senhor, relembrar também a maneira que a gente aprendeu o Evangelho, né? Todo mundo aqui de alguma maneira foi guiado pelo Espírito Santo por um lugar de relacionamento com Ele de alguma forma. E por vezes a gente acaba, por conta do nosso dia a dia, de alguma forma se afastando desse altar, sabe? Desse altar, desse lugar em que a gente queima para Deus, em que a gente oferta o nosso coração para Ele e a gente se entrega para Ele. A vontade de Deus é que o nosso altar esteja constituído conforme a palavra que Ele nos instruiu, né? Aquela mesma palavra que o povo de Israel havia recebido. Aqui ele fala, porque a todas as tribos que chegou a palavra de Deus e disse: Israel será o teu nome. Ele está trazendo à memória promessas, ele está trazendo à memória a história do povo de Israel baseado naquilo que eles viveram na palavra. E é isso que Deus faz com a gente. Quando Ele quer reconstruir algo, Ele quer alinhar alguma coisa, Ele lembra da palavra. Então, o filtro das nossas vidas não é o irmão falando que a gente está certo, não é o pastor falando que ele está de boa, está tudo certo. Não, o filtro da nossa vida é a palavra. Né? Quando a gente olha pelo crivo da palavra e vê: não, isso daqui está desalinhado, como que eu estou pedindo para Deus? Vamos olhar para uma área da nossa vida. O Senhor prometeu para nós que nos abençoaria financeiramente. Simplesmente um exemplo. Mas a gente atualmente nem o dízimo separa e nem alinha as questões da oferta como primícia. Como que o Senhor ele vai nos abençoar e cumprir aquela promessa grandiosa de nos abençoar financeiramente a ponto de a gente transbordar para as pessoas em nossa volta, sendo que nem o básico, aquilo que a Escritura revela a gente está fazendo, né? Vamos dizer que o Senhor nos prometeu
é, que nossa casa seria um lar de que ia receber muitas pessoas, e daí ia se encher de gente, as pessoas iam ser batizadas no Espírito Santo dentro de casa, ia ser uma delícia. Só que no momento, nem paz com o cônjuge ou nem paz com alguém da família existe. Como que uma coisa vai se cumprir sendo que a outra está desalinhada? O Senhor, ele não dá uma segunda direção, ele não cumpre determinadas coisas antes que outras sejam alinhadas. E a gente não está falando aqui de meritocracia, como se fosse então pela lei, pelas obras, não. É questão até lógica, né? Como que Deus iria, por exemplo, vamos olhar para Abraão, vamos um pouco mais atrás. Abraão, quando ele recebe a direção, sai do meio da tua parentela, é, que eu falarei contigo. E daí Abraão sai de 99% da parentela, mas ele leva Ló. Só depois que Ló se aparta de Abraão que Deus volta a falar com ele. Então, primeiro a gente tem que corresponder à primeira direção, para depois a gente querer então conhecer a segunda direção. Depois que a gente conhecer a segunda direção de Deus, a gente tem que corresponder mais uma vez. E daí a gente vai para a terceira etapa. Depois que a gente fazer a terceira etapa, para a quarta. O Senhor nos mostra, é interessante que o mesmo Abraão, ele fala o seguinte, ele promete para Abraão que daria a terra de Canaã, ele promete para Abraão que na família dele seriam benditas todas as famílias da terra, ele promete tudo isso para Abraão. Mas em determinado momento da escritura ele cita, eu separei Abraão para que ele ordenasse a sua casa após ele, para que então, e daí ele começa a declarar as promessas. Ou seja, era necessário que Abraão correspondesse ensinando toda a sua família como ele fez e também repassando os princípios de Deus, como também ele o fez, ordenando bem a sua casa. Né? Abraão circuncidou toda a sua família, representando um sinal da aliança com Deus. Abraão trouxe a família dele de alguma forma para essa fé que ele acreditava, tanto que Isaac viveu mesmo, Jacó viveu experiências e a descendência deles foi marcada por a fé em Deus e as manifestações do sobrenatural. Então é necessário que primeiro a gente alinhe determinadas coisas, que a gente volte ao crivo da palavra, como Elias fez aqui, reconstrua o nosso altar para daí sim colocar a oferta ali nele. Né? A gente vê isso também em Mateus, a gente não precisa olhar só para temas do Velho Testamento. Né? Quando Jesus ele fala o seguinte, se você tem uma oferta, mas você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, não coloca no altar, vai lá, pede perdão para a pessoa e depois volta e oferece a tua oferta. Porque não tem como a gente oferecer nada para Deus em altares quebrados. Se a gente for oferecer alguma coisa para Deus em altar quebrado, não vai aceitar. É a mesma coisa de Caim. Caim não ofereceu um sacrifício que agradava a Deus. Abel ofereceu. Era necessário que Caim oferecesse de uma maneira que fosse agradável ao Senhor e não simplesmente oferecesse. Da mesma forma a gente, não é simplesmente chegar e oferecer um culto, chegar e oferecer um louvor, chegar e oferecer uma pregação, como se Deus fosse obrigado a aceitar. Ele não é obrigado a aceitar. Gente, qualquer um aqui, vamos imaginar uma situação assim até meio ruim de pensar. Perdão, essa não, eu vou usar um exemplo melhor. Um filho jovem ainda, criança, assim, vamos dizer, uns 13, 14 anos, que não faz nada que o pai direciona, que a mãe ensina, que simplesmente age com rebeldia, mas chega o dia dos pais, ele dá um presente, escreve uma carta que ama. Tem coerência nisso? Não tem coerência, sabe? Não faz sentido. Se a gente ia questionar essa atitude, ia até falar algo que talvez a gente já tenha ouvido, né? Eu lembro que eu já ouvi do meu pai, que o presente que ele queria de mim era que eu obedecesse mais. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. E na época era verdade, eu necessitava mesmo. Mas para Deus também, para Deus não adianta a gente ficar 355 dias em desobediência e um dia a gente querer ofertar, porque no nosso caso a nossa ceia é uma vez por mês, é uma vez por ano, mas no dia da ceia, que muitas igrejas é uma vez por mês, acredito que é de vocês, a gente querer estar certinho, querer oferecer a Deus algo que durante todo o restante do mês a gente não oferece. É necessário que nós não simplesmente analisemos o homem a si mesmo no dia da ceia, é necessário que isso aconteça recorrentemente. É necessário que isso aconteça durante todo o mês, durante todo o ano, para que a gente reveja e volte às Escrituras e pense, não, isso não está de acordo com a palavra, isso não está de acordo com os nossos ensinos que a Bíblia nos apresenta. É necessário ser
alinhado? Se não for alinhado, como que o Senhor nos passará para o próximo nível? Como que a chuva vai vir? Já pensou se a chuva vem e o que tem plantado no nosso quintal, na nossa seara ali, é espinho, abrolho e coisas completamente distintas? Ou é uma fruta muito bonita, só que porém com fruto amargo, com gosto amargo? Deus não quer que isso se manifeste na nossa vida. O que o Senhor quer é que seja frutos bons e com sabor adocicado, com sabores gostosos, mas para isso, a plantação tem que ser de árvores boas. A gente conhece a árvore pelo seu fruto, o próprio Jesus ensinou isso. Então, se a gente não corresponder ao Espírito naquilo que ele tem nos chamado, não tem como. A gente colher um fruto adocicado, plantando aquilo que na verdade é amargoso. Ok? Então, um dos detalhes é esse. Elias, antes da manifestação do sobrenatural e do fogo de Deus, reconstruiu o altar, voltou à palavra e alinhou aquilo que era necessário ser alinhado. Segundo ponto, atos de fé. Vocês perceberam que Elias pede para que primeiro seja colocado um monte de água ao redor do sacrifício. Aí ele pede para colocar mais uma vez. Aí mais uma vez, se eu não me engano são 4 vezes, deixa eu só conferir aqui. Ele faz isso terceira vez, não, foram 3 vezes. De modo que aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta de fora que fora cavada. Legal. Encheu 4 vezes de água, encheu 3 vezes de água, 4 cântaros. Por isso que eu confundi do 4. Ele fez isso 3 vezes com 4 cântaros. No caso, 12 cântaros de água. A gente está pensando num contexto como o do Brasil, é maravilhoso, que delícia. Só que a gente está pensando num contexto do Oriente Médio, há 3 anos sem chover. Entende? Ele não usou simplesmente água. Não, ele usou a pouca água que eles tinham para oferecer a Deus. Ele usou o pouco que eles tinham para que ele ofertasse ao Senhor e misturasse junto aos seus sacrifícios. Naquele momento, eu acredito que uma das coisas mais preciosas de Israel, depois de 3 anos de chuva, lembrando, até o riacho que Deus mandou, ele tinha secado. Imagina o restante das coisas. A situação estava complicada. Mas uma das coisas mais preciosas naquela época, eu tenho certeza que era água. Eu acredito que era mais cara que vinho, eu acredito que era mais cara que azeite, porque era o sustento, é a base de toda a vida humana. É a água. E ele convida todo Israel a ter um ato de fé, de simplesmente depositar ali na valeta um dos bens mais preciosos que eles tinham na época. E o Senhor nos convida, gente, a não apresentar qualquer coisa para Ele, mas apresentar aquilo que é precioso, né? A gente vê que Elias, ele colocou um novilho, ele fez aquilo que a palavra apresentava, mas ele teve uma atitude de fé. Ele acreditava tanto no Deus que ele estava servindo, que ele ofereceu aquilo que era de mais precioso para ele, para demonstrar que não somente ele acreditava naquela manifestação, mas era como se ele quisesse algo a mais de Deus. E a vontade de Deus é que a gente deseje cada vez mais dele. Né? A gente toma atitudes de fé como essa, que até aquilo que é precioso para nós e não é errado, se torne uma oferta diante dele. Né? Se torne algo que a gente vai ofertar para Deus isso daqui, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele pode vir, pode derramar seu fogo do céu, consumir tudo isso daqui e o nome dele ser glorificado. Então são detalhes de que às vezes passa desapercebido. E tudo isso demonstrando como é necessário alinhar as coisas antes que a chuva venha. A gente vai perceber no próximo final de semana, quando a gente chegar então o momento em que a chuva vem a Israel, ainda nesse capítulo 18, que depois que os milagres acontecem durante o caminho, depois que algumas coisas são alinhadas, aí sim vem o momento da chuva, aí sim vem o momento em que o fruto é manifesto e é brotado. O que a gente tem aqui é o alinhamento espiritual de uma nação inteira. Depois disso, depois que aquilo que é precioso é colocado diante do altar, é consumido pelo fogo, pela graça de Deus, a nação cai de joelhos, dizendo: só o Senhor é Deus, só Yahvé é o Senhor. E eles matam os profetas de Baal. E aquele mal, entre aspas, câncer espiritual é tirado no meio do povo.
e o nome de Deus é glorificado. E Elias cumpre ali o seu papel de profeta e o mal para de ter o domínio sobre o povo de Israel naquele momento. Depois disso, vocês vão perceber que a história de Acabe e Jezabel vai por água abaixo, assim, no ministério de Elias, eles morrem, né, e o Senhor levanta outros reis para a glória de Deus. Mas todo esse contexto demonstra para nós e nos ensina que é necessário alinhar algumas coisas. É necessário primeiro consertar o altar e pela palavra apresentar o sacrifício a Deus. E não ter dó e muito menos pensar que é um prejuízo ofertar aquilo que é precioso para Deus. Porque não tem nada mais precioso nessa terra que o próprio Deus para nós, né? Então, até aquilo que é precioso pode ser colocado numa valeta, como Paulo dizia, eu tenho tudo isso daqui por escória, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, o que há de mais precioso para nós não é a água, que por vezes, naquele contexto era muito preciosa, não é o novilho, não é nem o altar, é sim o Deus que receberá a nossa oferta. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Deus abençoe.